Você já ouviu falar a expressão Maria é a mãe de Deus? Você sabe como essa expressão entrou dentro do pensamento cristão? E ainda uma outra pergunta. Você saberia responder quais são os desdobramentos dessa afirmação? E por último, você sabe o que os protestantes falam sobre essa afirmação? Então, se você não sabe responder a alguma dessas perguntas, eu peço que você fique conosco até o final desse vídeo para descobrir. Aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Teologia Liberada. Eu sou o pastor Veridiano e eu gostaria de refletir com vocês sobre esta temática, Maria, Mãe de Deus. Em primeiro momento, nós precisamos entender o significado dessa frase. Esta frase ela é introduzida dentro do cristianismo a partir do Concílio de Éfeso e posteriormente confirmada no Concílio de Calcedônia, em 451 da nossa era. E essa frase ela vem de uma expressão grega chamada de Theotokos, ou aportuguesado Theotokos. E o que significa essa expressão? Theos é a palavra grega para Deus ou divindade, e o verbo tikto significa gerar, portar, né, referente à expressão, ao ato de dar à luz, de gerar, de conceber. Então, essa expressão traduzida seria como o equivalente português em gerar Deus, ou a geradora de Deus, aquela que tem o parto de Deus, a portadora de Deus, ou comumente traduzido como mãe de Deus. E como essa expressão entra dentro do cristianismo? Essa expressão entra como uma defesa da parte do cristianismo ortodoxo às heresias chamadas de monofisismo e nestorianismo. Se você está chegando agora no nosso canal, eu vou colocar um card para que você tenha acesso ao nosso vídeo que fala sobre as heresias. E esse vídeo fala especificamente também sobre o nestorianismo. Então perceba que a expressão entra no cristianismo como uma defesa da pessoa de Jesus Cristo. Então esse dogma que vai ser fixado no Concílio de Calcedônia, de Maria como Mãe de Deus, ele também é um dogma para proteger a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Ou seja, em últimas palavras, é uma expressão que surge a partir da cristologia dos primeiros séculos. E o que afirma o Concílio de Éfeso sobre isso? Eu vou ler para vocês. Confessamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, é perfeito Deus e perfeito homem, de alma racional e de corpo, gerado do Pai antes dos séculos, segundo a divindade, e nascido por nós e para nossa salvação, no final dos tempos, da Virgem Maria, segundo a humanidade. E ainda continua. Portanto, nós confessamos um só Cristo, um só Filho e um só Senhor. E o que afirma também o Concílio de Calcedônia? Gerado do Pai antes dos séculos, segundo a divindade. E nestes últimos tempos, por nós e para nossa salvação, da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Então, grosso modo, essa é a forma de como entra no pensamento cristão a expressão Theotokos, ou Mãe de Deus. Agora vamos ver quais são os desdobramentos dessa afirmação. Após o Concílio de Éfeso e Calcedônia, outros concílios foram realizados pela Igreja, e a Igreja cristã vai afirmar outros dogmas em relação à figura mariana. O primeiro dogma que foi fixado é o dogma de Maria como Mãe de Deus. O segundo dogma é a virgindade perpétua de Maria. O terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição. E por último, o quarto dogma mariano é o dogma da sua assunção corpórea ao céu. Quais são os resultados dessas afirmações?
Então, Maria, ela se torna uma figura muito especial dentro do catolicismo. E um dado importante, os pareceres dos concílios foram realizados por bispos, por teólogos, dito de outro modo, por especialistas em teologia. Então, o vocabulário é um vocabulário específico, então muitas pessoas, quando leem esses documentos, não conseguem ter acesso a um entendimento bacana dessa situação. E qual é o resultado disso? Algumas pessoas fazem confusão com aquilo que os concílios decidiram. Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que chegam a idolatrar a figura mariana. Então esse é um oposto. E você perceba que o credo não afirma isso. Tá bem? E no terceiro ponto da nossa reflexão, vamos ver o que os protestantes afirmam sobre a figura mariana. O que eles acham dessa expressão Maria, Mãe de Deus. Lembro-me nos anos 2000 que um pastor ele chegou a desrespeitar completamente a fé católica. E essa situação mostra um lado feio e obscuro que nós encontramos na igreja evangélica. Em que sentido? Se como na igreja católica nós encontramos pessoas que compreendem mal a questão de Maria como Mãe de Deus, chegando a idolatrar a figura de Maria, no lado protestante nós temos um outro oposto de pessoas que chegam praticamente a odiar a figura mariana, Então não chegam nem a falar o nome de Maria dentro das suas igrejas. Então perceba que é um total oposto. Então de um lado nós temos pessoas que idolatram e do outro nós temos pessoas que chegam a odiar a figura de Maria. E o que é que os protestantes falam sobre isso? Eu encontrei um texto muito interessante de um pastor presbiteriano. E eu acredito que esse texto representa um pouco daquilo que os evangélicos pensam sobre a figura de Maria. Reparem o que ele afirmou no seu texto. Reconhecidamente, católicos e evangélicos estão unidos na doutrina de Cristo. Nós cremos que nosso Senhor é uma pessoa única. Ele é eternamente Deus. Ele também se tornou homem. Então, é igualmente correto lhe chamar de ambas as formas, Deus e homem. E por esta razão, não hesitamos em chamar sua mãe de Deus. Porém, Maria não teria autoridade sobre Jesus. Pelo contrário, Jesus é Senhor e Salvador também de Maria. O evangélico, o protestante, ele pode afirmar que Maria é mãe de Deus, não no sentido de que ela é a geradora do Deus onipotente, do Deus trino, mas do Deus que se revela. Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, ele assume a natureza humana. E Maria é a geradora desse Jesus homem. Então, pessoal, vamos fazer aqui algumas considerações finais. Primeiro momento, nós não queremos nesse vídeo, como não é o objetivo do nosso canal, criticar a fé de ninguém. Então, nossa postura não é uma postura apologética nesse canal, nem muito menos uma postura de pregar ódio contra a fé de qualquer pessoa. Nós estamos apresentando como a expressão Maria, Mãe de Deus, entra no cristianismo. Então nós precisamos ver que nós temos que ter cuidado para não atribuirmos um papel que não é aquele que as Escrituras defendem sobre Maria, bem como nós não podemos ter uma postura odiosa em relação a Maria. Pelo contrário, nós encontramos nos evangelhos o evangelista Lucas, por exemplo, dando aquela famosa expressão que Maria seria bem-aventurada, reconhecida como bem-aventurada, como feliz entre as nações. Porque realmente Maria é um exemplo de fé, de submissão, de serva de Deus. Maria representa o verdadeiro feminino dentro da Bíblia. Então, com isso, nós apresentamos para vocês o significado da expressão Maria, Mãe de Deus. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Faz o seu comentário. Então isso é muito importante para nós, tá bom? Então retornaremos na próxima semana com mais um vídeo aqui no nosso canal Teologia Liberada. Até a próxima!